mistura essa fórmula, ambiente mais genética, a gente tem a personalidade. Eduardo, você disse que com 14, 15 anos a base do comportamento, da personalidade já estão formados, né? Eu sempre ouvi os mais velhos falarem que aos 7 anos a personalidade da criança já está estabelecida. A gente consegue separar o que nós temos realmente de personalidade formada aos 7, o que nós temos aos 14, 15 anos? Vamos ver se eu consigo explicar uma coisa complicada em pouco tempo. Do 0 aos 3 anos, a criança forma 2 milhões de sinapses por segundo. Sinapses são as ligações entre neurônios, as células cerebrais. Até os 3 anos é o auge. Uma criança de 3 anos tem 3 vezes mais sinapses que eu e você. A partir dos 3 ela começa a jogar isso fora. A partir dos 6, ela tem metade do que ela tinha aos 3. E aos 14, ela tem o que a gente tem hoje. Uhum. Então a gente pode dizer que com 6, 7 anos, e é verdade sim, a criança começa a se especializar nela mesma. Então a criança já mais... Quando a gente pergunta numa escola, e eu tenho uma filha de 6 anos, quando a gente pergunta numa salinha de crianças de 6 anos, a gente pergunta assim, quem é o melhor aluno? Quem levanta a mão? Todo mundo. Quando a gente chega numa salinha com criança de 9 anos, quando a gente pergunta, quem é o melhor aluno? Ela, ele, uma pessoa levanta a mão. Uhum. Quando a gente chega numa salinha de 6 anos e pergunta, quem joga bem futebol? Toda molecada levanta a mão. Quando você pergunta com uma turma de 9 anos, quem joga melhor futebol? Um levanta a mão. Está ali o atleta, está ali o vendedorzinho, está ali o líder, está ali o estudioso, está ali o que gosta de tocar música, está ali o artista. Então, os talentos das crianças, eles começam a aparecer mais claramente a partir dos 6 anos. E eles ficam explícitos, eles ficam claros a partir dos 9. O James Heckman, que foi o ganhador do Prêmio Nobel de Economia no ano de 2000, ele tem uma frase duríssima. Estou falando um ganhador do Prêmio Nobel, que passou a vida inteira estudando educação infantil. Uma criança que é alfabetizada normalmente, que teve estímulos cognitivos, como ele chama, entrou na escola, teve creche, foi educada normalmente, dos 3 aos 8 anos, essa criança vai falar em torno de 12 mil palavras. Uma criança que não foi estimulada adequadamente, cognitivamente estimulada, dos 3 aos 8 anos, fala 4 mil palavras. O Heckman usa uma palavra dura, pesada. A partir dos 9 anos, isso se cristaliza. Ou seja, a partir dos 9 anos, é muito mais difícil para uma criança aprender a ler e escrever. E o adulto vai levar isso, essa dificuldade mesmo para o resto da vida. Isso vale para a música, isso vale para aprendizado de matemática, segundo o Heckman. E esse é um cientista, isso aí não é hipótese. Uma segunda língua também? Para uma segunda língua também? Excelente essa. Quem aprende a falar uma segunda língua até os 6 anos, fala essa língua as 2 línguas sem sotaque. Dos 6 aos 9, aprende a falar rápido, mas vai falar com sotaque. A partir dos 9, 10 anos, todo mundo aprende uma língua nova se quiser, mas vai falar com sotaque forte. Mesmo que você more no país por 20, por 30, por 50 anos. Eles não sabem que parte do cérebro para isso, mas eles sabem que isso é real. A conclusão que se chega dessa história é: a gente tem janelas de aprendizado dependendo das idades. E aí o internauta deve estar perguntando, mas esse cara é psiquiatra, é psicólogo ou é consultor de empresas? Eu sou consultor de empresas. Mas o que tem a ver infância? Você gasta 3 capítulos do livro para falar sobre infância. Se a gente não entender a infância, a gente não entende o adulto. Se a gente não entender o adulto, a gente não entende o profissional. Se a gente não entender como é que o profissional formou a base da personalidade dele, a gente não consegue fazer uma consultoria de carreira. Então, a base é a formação da personalidade. Para a gente fechar essa parte, para a gente poder prosseguir na sequência, por exemplo, uma criança que é muito tímida, provavelmente vai ter pais que tentam incentivá-la a ser mais extrovertida. Quando criança, é possível ainda mudar a personalidade? A gente pode estimular, a gente não muda mais. Se uma criança nasce com uma forte tendência genética a ser tímida, ser quietinha, ser introvertida, ela vai ser mais fechada, ela vai ser mais quietinha, ela vai ter menos amigos. Em compensação, ela vai ter qualidades que às vezes os pais não percebem. Uma criança tímida é mais focada, é mais concentrada, é mais organizada. Tem características, qualidades diferentes de uma criança extrovertida. E uma criança hiperativa, por exemplo? Eu era uma criança hiperativa. Não sei se pode falar isso em público, mas eu era politicamente correto agora. Eu era uma praga tão grande que eu entrava em galinheiro para matar a galinha. Para vocês terem uma ideia, com 5, 6 anos. Eu era impossível. Eu seria um candidato sério a tomar remédio para hiperatividade. Uhum. O que a gente sugere? Eu não sou médico, não sou psiquiatra, nem que eu pudesse eu indicaria remédio.
Mas crianças hiperativas precisam de atividade física e intelectual. A minha sorte foi que os meus pais me deram muita atividade física para fazer, eu tinha a possibilidade de fazer, e principalmente intelectual, eu lia muito. Então, hoje, quer dizer que não tinha hiperatividade há 40 anos atrás, sempre houve hiperatividade, sempre houve criança hiperativa. É que antes a gente não dava esse nome, era que nem depressão, né? Ah, depressão é a doença do século. Quer dizer que não havia depressão há 40 anos atrás? Havia muito. Só que o meu avô falava o seguinte, quando ele via alguém deprimido, ele falava assim, manda ele carpir, dá uma enxada que passa. Hoje a gente sabe que é doença a depressão, né? Não é uma coisa que começou há pouco tempo. Então, a hiperatividade, assim como alguns outros que eu não vou falar, distúrbios de comportamento, eles também têm correlação com a genética e com o ambiente onde a criança se desenvolveu na infância. Eduardo, nós tratamos até aqui dessa parte inicial do livro, que fala da infância, enfim. Agora, e na parte adulta? Como é que a gente pode usar a neurociência, a psicologia, para tentar melhorar esse comportamento ou controlar, às vezes, alguns comportamentos mais agressivos? A neurociência, se a neurociência nos diz, nos mostra que 80% da estrutura está fechada, está montada, a gente tem 20 a 30% que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem em se adaptar e mudar. O James Heckman também, esse ganhador do Prêmio Nobel, ele compara a personalidade com um prédio de 10 andares. O que ele afirma? A personalidade é como se fosse um prédio, você não mexe na estrutura, nem que você queira você consegue mexer na estrutura do prédio. Ela é fixa, ela muda pouco, ela não muda. O que eu consigo mudar num prédio? O acabamento, você consegue mudar a cor da parede, você consegue mudar os móveis, o tapete, a decoração, a pintura. Isso é acabamento. A personalidade é algo parecido. A gente não consegue mexer na estrutura, na base. Se eu sou extrovertido, quando adulto, eu não vou virar tímido, por mais força que eu faça. Se eu sou uma pessoa tímida, introvertida e fechada, por mais que eu me esforce, pode parecer chocante o que eu estou falando, você que é tímido não vai virar extrovertido, nem que queira muito. Se você é uma pessoa passiva, tranquila, tem um ritmo lento, você não vai ficar ansioso, rápido, acelerado. O acelerado não vai virar manso, não vai virar pacífico, não vai virar lento. Então, a neurociência ajuda o adulto a entender que algumas coisas, ou muita da personalidade é estrutural, não vai mudar, e algumas coisas podem mudar. O que é estrutura? A timidez, por exemplo, é estrutural, ela não vai mudar. O que é o acabamento? Eu posso, se for necessário, estudar ou treinar, ou me aperfeiçoar, para ser menos tímido, não virar extrovertido. O tímido tem qualidades que o extrovertido não tem. O tímido é mais focado, costuma fazer uma coisa de cada vez, é mais concentrado. O extrovertido é mais dispersivo, faz várias coisas ao mesmo tempo, normalmente. É muito bom de relacionamento e ruim para terminar as coisas. Qual dos dois é melhor? Depende da tarefa e depende da função. Tem lugar para os dois. O erro nas empresas é transformar introvertido em extrovertido ou tentar transformar extrovertido em tímido. Assim vale para a dominância. Tem gente que adora mandar. É só aperfeiçoar, isso é acabamento. Tem gente que odeia mandar, prefere fazer, continua fazendo. Você não gosta de mandar, não tenha sonho em ser chefe. Você pode ganhar mais sem mandar em ninguém. Se você gosta de mandar, mais do que de qualquer outra coisa, do que executar as tarefas, aperfeiçoe-se nisso. Ser mandão é estrutura. Aprender a ser um bom mandão, aprender a ser um mandão produtivo, é acabamento. Agora, por exemplo, a ansiedade. No caso da ansiedade, a gente tem uma série de técnicas, ferramentas que nos ajudam a tentar controlar essa ansiedade, seja através da yoga, meditação, enfim, há uma série de elementos para isso. Segundo, então, esse tipo de análise que você faz, essas técnicas não ajudariam, então, efetivamente, a acabar com esse problema da ansiedade? A meditação, por exemplo, ela vai trabalhar o acabamento. Se a pessoa é muito ansiosa, essa ansiedade é tão grande a ponto de atrapalhar relacionamento pessoal, relacionamento profissional, saúde, essa pessoa vai ter que fazer alguma coisa. Mudar a estrutura significaria fazer o seguinte: eu vou me transformar em alguém calmo. Eu sou ansioso, agitado, impulsivo e agora eu vou me transformar em alguém calmo, pacato, tranquilo. Isso é impossível. O que a meditação, ou a terapia, ou outras atividades, hobbies, ajudam a pessoa ansiosa a fazer? Administrar melhor a ansiedade, ser menos ansiosa. Essa pessoa não vai deixar de ser ansiosa. Ela provavelmente, com muito esforço, vai aprender a ser menos ansiosa em algumas situações. Mas ela não vai mudar de lado. Por isso eu acho sim que a meditação, assim como a terapia e outras técnicas, ajudam, mas não transformam, não mudam.